conheço um pouco a Bíblia e conheço um pouco da palavra, mas hoje eu queria ver Jesus na Bíblia inteira, porque é sobre isso. É sobre o Filho de Deus, enviado por nós, feito salvação nossa, ressuscitado e agindo dentro de nós a pessoa do Espírito Santo, realizando hoje as obras do Pai. Hoje que eu tenha um encontro mais profundo, um encontro mais impactante, mais agressivo com esse Jesus. Um encontro onde o meu eu ele seja tirado de lugar. Um encontro onde o meu intelecto ele fique no lugar dele. Um encontro onde o espírito da minha mente ele seja renovado. E onde o poder de Deus plenamente me toca. Porque eu preciso te servir hoje. E hoje eu preciso ouvir a tua voz. Hoje é meu coração. Ele precisa amolecer na sua presença. Hoje eu tenho uma guerra para ganhar em ti. Hoje eu preciso passar o Jordão. Hoje eu preciso encontrar com os recursos que ele tem para mim no deserto, que ele me colocou para de lá me chamar. Hoje e não amanhã eu preciso adorá-lo em espírito, em verdade. Foi para isso que eu nasci, é para isso que eu existo, e faltará algo sublime na minha vida, no meu coração, se eu não atingir esse estágio. Não me deixa dentro da igreja e sem fome de ti verdadeira, não me deixa encher a minha alma de coisas carnais. Existe um banquete espiritual e é dele que eu quero me alimentar. Existe um banquete espiritual e é nele que eu quero tocar e é nele que eu quero ser tocado. Então o Espírito Santo tenha misericórdia, comece a interceder por este lugar, comece a desintoxicar o meu intelecto, e eu quero trazer à tona tudo aquilo que está impedindo com que eu entenda Jesus. E às vezes, por quanto tempo eu agi preso em mim e não percebi a tua companhia, como os discípulos do caminho de Emaús. Mas hoje eu quero que o meu coração ele seja tocado pela presença dele. Eu quero sentir o aquecimento, aleluia. Continue buscando a presença dele. Fala, eu não posso sair daqui, eu não vou. Eu queria que você tivesse uma fé maior e você me dissesse, eu não vou sair daqui. Dissesse para ele, eu quero estar aqui. Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Então, ele está aqui. Eu queria que você dissesse para ele direto e objetivamente, eu não posso sair daqui sem o Senhor me tocar. As escamas dos meus olhos elas precisam cair. E eu preciso sair daqui, meu Deus, com fome, com sede da sua presença verdadeira. Eu preciso sair daqui com o teu Espírito guiando a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e nós vamos ler apenas 2 ou 3 versículos. Livro de Atos, capítulo 1. Volta no 6 para mim, Claudinho. Isso. Amém? Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam
e uma nuvem o encobriu deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto eles subiam. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará, da mesma forma como o viram subir. Você pode se assentar. Trata-se do último sermão do Senhor Jesus. Este sermão ele pregou depois de ressurreto, e ele estava dando algumas explicações a respeito do reino de Deus, e a respeito do poder que envolve a descida do reino dos céus para a terra. A gente precisa saber que Jesus Cristo, ele deixa a igreja com uma missão muito bem definida. E que missão é essa? Quando a gente fala da missão da igreja, a missão da igreja é mais ampla do que isso, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, a missão da igreja é de existir em comunhão profunda e andar ao lado do Senhor Jesus em submissão, amor e confiança de fé em todo o tempo. Né? A missão da igreja é um pouco mais abrangente. Mas quando a gente fala de missão objetiva, o que Deus espera que eu faça para Ele em relação ao outro, então a missão da igreja tem a ver direto com a descida do reino invisível do céu para a terra. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou, ele disse assim: vinde a nós o teu reino, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino precisa vir, e um sinal da presença do reino é que a vontade do Pai é conhecida e obedecida. Então, qual é a missão da igreja no que tange ao outro, no tocante à sua existência? Que o outro conheça, entenda e faça o que Deus quer que ele faça. Então, Jesus, no seu último discurso, ele estava falando como é que a igreja faria isso. Como que a igreja faria isso? E a igreja faria em conhecimento, e a igreja faria em poder. Em conhecimento e em poder. Mas antes que a gente chegue a esse nível de poder, porque esse texto fala de uma unção, que é uma unção estrita para o ministério. O que é uma unção estrita para o ministério? É uma missão aonde é dado ao outro o poder de ver Cristo em você. Então, é uma unção para o outro, é uma unção de poder para servir. Jesus fala isso. Mas antes da pessoa chegar neste nível de unção, porque há uma pergunta a gente levanta: será que eu tenho sido um pregador do reino? Será que alguém já viu no seu olho, no seu olhar, é diferente, o olho de olhar, o olho de Jesus? É disso que trata esse poder aí. O olhar de Jesus. Alguém já disse assim: eu não acreditava em mim. E aí você me falou sobre o que Jesus tem para mim, e eu passei a acreditar em mim. O que essa pessoa viu em você? O olhar de Jesus sobre ela. Porque quando a gente olha para esse derramar de poder, este derramar de poder, ele é real, ele é concreto e ele é muito forte. Mas existe um nível que é anterior a este nível. Por quê? É quando este poder e esta unção de Deus opera em mim. Ali o
poder é para operar para o outro. Mas existe um estágio anterior aonde o poder opera em mim. Os discípulos já tinham passado por um outro estágio. Porque os discípulos, quando ouviam Jesus falava a partir do Velho Testamento. Ele falou, os evangelhos registram, ele recuperando algumas falas proféticas, o texto de Isaías, ele falou na íntegra dentro da sinagoga. Então espera aí. Antes de Jesus, os discípulos conheciam o Velho Testamento? Sim. O judeu conhece a Torá de berço. Eles conheciam o Velho Testamento. Mas nos 3 anos que eles passaram com Jesus, eles passaram a ver Jesus se movendo dentro do Velho Testamento. Jesus mostrando os equívocos da dureza de coração, da maldade, da religião, operando junto com a revelação de Deus na sua palavra. Então Jesus vinha com uma espada, a espada do Espírito, separava o que a palavra estava dizendo de como eles estavam entendendo a palavra. É interessante que na época do Senhor Jesus havia um costume entre os saduceus. Os saduceus eram uma das vertentes religiosas atuantes na época do Senhor Jesus. Eram 4 principais, os saduceus uma das 4 principais. E os saduceus, eles eram craques em negociar princípio da palavra com o interesse deles. Eles contaminavam o conhecimento da palavra com o que eles realmente queriam. E havia um imposto chamado imposto de Corban. E o que esse imposto de Corban quer dizer? Para o judeu era latente, patente, claro, que quando o pai e a mãe se tornavam incapazes, era o filho que tinha que dar conta do pai e da mãe. Fisicamente, financeiramente, de todas as formas. E isso não era um favor que era prestado, é uma obrigação devida. E se essa obrigação não fosse cumprida como obrigação, o céu ficaria bravo com eles e haveria punição. E a punição era a diminuição da vida. Honra teu pai e tua mãe, para que seja prolongado seus dias sobre a face da terra. O que os fariseus eles faziam com o ensinamento do Senhor Jesus? Eles colocaram um imposto, que era chamado imposto de Corban, onde alguém pegava uma oferta muito grande, muito gorda, levava até o templo e o sacerdote, ele isentava a pessoa daquela obrigação. E Jesus bateu fortemente contra a maldade dos saduceus, a hipocrisia dos fariseus. Jesus bateu contra a palavra contaminada pelo intelecto humano. Então, os 3 anos que Jesus passa no meio dos discípulos, Jesus vai descontaminando a palavra dentro do seu intelecto e plenificando a revelação dessa palavra. Claro, até aqui. Pastor, como que eu recebo esta unção de Atos 1:8? Porque esta unção, ela não é para alguns. Esta unção, ela é para toda a igreja. Inclusive, os 9 dons estão dentro dessa unção. Essa unção é que capacita a exercer com excelência aquilo que Deus coloca na minha mão. O que é exercer com excelência? É fazer como Ele manda fazer. O ano de 2022 é o ano da excelência. Quando que eu sou excelente, pastora Cris? Quando eu faço o que Deus me pede do jeito que Ele me pede, sem tirar, sem pôr, sem acrescentar e sem dar uma ajeitada lá do meu jeito. Sem mãozinha e sem ajuda. A excelência é quando eu faço o que Deus manda sem escalas, sem interrupções. Que a interrupção é uma contaminação. Jesus disse que quem tem posto a mão na arada pode mais olhar para trás.
Então aquela musiquinha que você cantava sem parar, sem chorar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, é válido, é real, né? Então, peraí, Jesus te mandou fazer quando, em que tempo, de que maneira? Foco, que é o que eu vou fazer. Mas como que eu faço para me tirar a contaminação do meu intelecto da revelação que eu recebo? Aí a gente vai entrar em alguns terrenos que tem a ver com aceitar viver processos, que é de onde a igreja foge. A igreja acredita numa conversão instantânea. Isso não existe. Existe salvação instantânea. Creu, confessou, é salvo. Mas e a conversão, e a transformação? Ela é gradual. Ela foi gradual para todos os discípulos, ela foi gradual para Paulo, ela é gradual para mim e ela será gradual enquanto a igreja estiver aqui na terra, para quem escutar essa mensagem. Então, quando o apóstolo Paulo, lá em carta aos Romanos, ele fala assim, em Romanos 12, acho que é 2. Lá em carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2, o apóstolo Paulo falando da nossa missão, mas ele fala de algo que nós exercemos uma unção de transformação externa através de uma unção de transformação interna. Olha o que ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. Então, o Paulo, ele está dizendo que, coloca numa outra tradução para mim, Antônio. O Paulo está dizendo que o salvo, ele não se amolda, ele não se deixa moldar ou modelar. O salvo, ele se transforma, mas ele não se transforma pelo que está de fora. Ele não tem o mundo como espelho, ele não tem o que a carne produz como espelho. O que transforma o crente é o que ele recebe na sua mente, revelado pela palavra. Aí diz assim, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos, transformai a si mesmo, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, eu preciso identificar um raciocínio, uma maneira de entender que não tem a ver com o meu intelecto. É uma maneira de entender que tem a ver com o meu espírito. Aonde eu não entendo o natural, eu entendo o sobrenatural. E como que eu entendo o sobrenatural? O sobrenatural está registrado na palavra, manifestado pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, espera aí. Para que a unção, ela me toque, de maneira que eu toco o mundo, eu toco o outro, eu aumento o reino, esta unção tem que tocar o meu intelecto, ela tem que purificar o meu intelecto. Ela tem que purificar a minha maneira de pensar e de entender. Se a espada do Espírito, né, o apóstolo Paulo fala sobre a espada do Espírito, que divide juntas e medulas, alma e espírito. Ela divide dentro de você o que você está entendendo com a mente do Espírito, o que você está entendendo com a mente intelectual, mente da alma. O diabo pode atormentar e ele pode dominar a mente da carne, mas ele não pode dominar a mente do Espírito, porque na mente do Espírito o próprio Espírito de Deus está presente. Então, espera aí, como é que eu faço? Né? Quando a gente vai fazer um caminho bíblico sobre Jesus, porque de capa a capa a Bíblia fala sobre Jesus. Jesus disse isso de maneira clara, ele disse assim,
Vocês velam tanto pela palavra e vocês não veem que a palavra ela fala de mim? Como é que pode? Né? Quando você olha para a história do Velho Testamento, quando você olha para Abraão, quando você olha para Isaac, quando você olha para Jacó, quando você olha para José, quando você olha para os patriarcas, você consegue ver Jesus revelado através da vida deles com nitidez e clareza? Trata-se de Jesus, é tudo imagem de Jesus? O nosso conhecimento bíblico ele tem que desembocar em Jesus. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente separa-se, né? Livro de história, livros proféticos, sabedoria, mas na verdade para estudo serve. Na prática é tudo falando sobre Jesus. Quando você olha para a criação do primeiro Adão, Jesus ele se relacionou com o primeiro Adão, ele se apresentou como, Paulo falou de Jesus como o segundo Adão. E o que acontece com o primeiro Adão? O primeiro Adão, ele é colocado para dormir, enquanto ele dorme, Deus tira da costela dele e a sua esposa. O que isso tem a ver com Jesus? É Jesus que morre e da costela dele Deus tira a igreja? É a sua esposa? É Deus falando que nos salvaria, de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente vê a história de Noé com a arca, né? E a arca ela pousa no monte no 7º mês aos 17 dias, e Jesus ressuscita no 7º mês aos 17 dias. Ali estava falando sobre a morte, ali estava falando sobre o Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo disse assim, que Abraão viu sobre a morte dele. Quando? Quando Isaac pergunta, pai, aqui está a lenha, e aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão responde para Isaac, o Senhor proverá. Que na verdade é uma frase em hebraico que diz Jeová Jireh, que na verdade a gente traduz o Senhor proverá, que na íntegra o Senhor será visto, o Senhor será revelado, o Senhor nos trará uma provisão onde todos o verão. Jesus Cristo está lá, porque Deus sempre nos quis com Ele. Quando você olha para os estágios da vida do José, e o José, teologicamente, ele é considerado um tipo de Cristo, dentro da tipologia, coisas características e circunstâncias pelas quais ele passou, que aponta para a maneira que Jesus é e as coisas que Jesus passaria. José, amado pelo seu pai. Jesus, amado pelo seu pai. José, odiado pelos irmãos. Jesus, rejeitado por todos. José, colocado no poço. Jesus, que desce à mansão dos mortos. José, lançado na prisão. Jesus, que quando morre, desce ao submundo e prega aos espíritos encarcerados. José, que saiu da prisão. Jesus Cristo, que ressuscita. José, que se assenta ao lado direito de Faraó, e ele tem todo o poder do Faraó. O Jesus Cristo, que se assenta ao lado do Pai, todo poderoso, revestido de todo poder, de toda honra, de toda glória, de onde domina com seu cetro de justiça, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O Faraó que deu uma esposa gentia para José. Pastora, mas isso aí eu não entendi. A igreja, você é igreja? É judeu? É gentil? Então somos nós? Quando você começa e você entende que a Bíblia não conta histórias marcadas, histórias boas, histórias interessantes, mas a Bíblia fala de uma pessoa viva que desceu, de uma pessoa que está presente com poder, de uma pessoa que nunca está no seu passado e nunca está no seu futuro, uma pessoa que é sempre com você. Como é que eu faço para eu receber a unção de Atos
elas fazem seminário de libertação, elas fazem curso de teologia, elas fazem curso de escola bíblica dominical, elas dominam todas as histórias, mas nenhuma dessas histórias fala com elas de verdade. Nenhuma dessas histórias as toca de verdade. Elas olham para a história daquelas pessoas e elas acham que não é sobre elas. Elas dizem assim, mas eu não sou Abraão, mas eu não sou Isaac, mas eu não sou Davi. Aí, Evangelho de Mateus 11, uma das belas orações que Jesus Cristo fez, e que foram registradas, ele fez outras, e muitas que não foram registradas, mas essa foi. Ele diz assim, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios, e instruí-los, e as revelastes aos pequeninos. Você se identifica como Abraão, você se identifica como Davi, você se identifica como um pequenino? Então, estas coisas a respeito do céu, quando ele fala estas coisas, ele está falando do céu, ele está falando da pessoa do Pai, ele está falando da pessoa do Filho, ele está falando da pessoa do Espírito Santo, ele está falando da minha pessoa, alcançada pela salvação do Pai, ele está falando da minha eternidade com esse Pai. E ele disse, graças te dou, Pai, porque o Senhor não revelou para os grandes, o Senhor revelou para Maria Rosana. Você já tentou colocar seu nome ali no lugar dos pequeninos? Vamos tentar? Quando chegar o pequenino, você fala o seu nome. Vamos fazer esse exercício? Tem fé para isso? Diz naquele tempo. Respondendo, Jesus disse. Graças te dou, Pai, Senhor, do céu e da terra, que ocultastes essas coisas. Vamos definir as coisas: o céu, Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo e a salvação em mim. Ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos. Agora, e revelastes a Deus a Cristo. Tomou um choque? Te chocou? Não. Então você não achou ele lá. É sobre isso? Isso te deu um choque? Os sábios, os filósofos, os cientistas, os psicólogos, os doutores, eles não sabem essas coisas. Eles sabem outras coisas. Essas coisas são melhores. E não sou eu que estou dizendo. Quando Marta pediu para Jesus mandar Maria ajudá-la nas tarefas necessárias e boas, Jesus Cristo disse assim, Maria, que tinha escolhido escutar a instrução dele, escolheu a melhor parte. Espera aí, o que o mundo precisa de ciências, o cientista entrega? Entrega ou não? Nós estamos vivendo uma época em que as ciências se multiplicariam. Conseguiram tão rápido a vacina contra o coronavírus, eu achei que fosse demorar mais. E nós tivemos cientistas brasileiras trabalhando nisso, colaborando, cientistas brasileiros trabalhando nisso, colaborando com isso. Aqui, o que o mundo precisar de ciência, de tecnologia, o mundo tem para oferecer. Mas a Jesus, o reino de Deus, a salvação, a paz da alma, a eternidade, saber o seu destino, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou, o mundo não consegue responder. Você consegue. Você tem a resposta. Ele deixou de revelar para os sábios. Ele quis revelar para mim. É doideira, mas fazer o quê? Ele deixou de... Tem tanta gente boa. Eu falo, meu Deus, já pensou se fulano, com aquele cérebro, soubesse o que eu sei? Mas o fulano, com aquele cérebro, não sabe. Aí eu! E o cérebro mais falha do
coisa chamada unção. Aí você recebe um poder. Unção é poder. Poder de entender. Entender-se a si. Perdoar-se a si. Entender a vida. Não desistir nunca. Receber todas as coisas da vida como aprendizagem, como correção. É sobre isso. E quando se sente isso, nasce unção dentro do espírito da pessoa. Não é a unção de atos outros. Eu queria que ficasse claro isso. Quando você consegue ter certeza que a Bíblia inteira fala da pessoa de Jesus, eu queria incentivar você a chegar perto dele. Eu digo que dá para chegar perto de Jesus. Eu digo que ele é uma pessoa, e eu digo que dá para chegar perto de Jesus. Uma pessoa que não era de Jesus. Eu estava lidando com ela, ajudando ela, e ela me disse assim: pastora Cris, eu tive um sonho, e eu fiquei com medo desse sonho, porque no sonho aparecia um homem lindo, muito lindo, todo vestido de branco, e ele cantava uma música que eu nunca ouvi falar, e no final dessa música ele dizia assim: eu cuido da Cris, eu protejo ela, cuidado com ela, eu estou com ela. Na minha intuição pensei: aquela música, eu cuido de ti. Mandei a música para essa pessoa, e essa pessoa começou a chorar. Eu disse: essa música eu nunca tinha ouvido. Um homem lindo, um homem muito lindo, ele cantava essa música, ele falou no seu nome. Quem não acreditou fui eu. A gente acredita, mas ele quer que você acredite mesmo, sabe? Porque a pessoa de Jesus traz nele salvação para nós. A pessoa de Jesus tem a ver com quem nós somos de verdade. Porque se tem alguém que a gente tem medo nessa vida, é da gente mesmo. A ciência já descobriu um mecanismo mental chamado recalcamento. É quando o próprio cérebro cria uma barreira para que você não veja as suas dores, não veja a sua culpa, não veja as suas fraquezas, não veja a sua miséria. É inconsciente. Todo o processo terapêutico se baseia nisso. Trazer o inconsciente para o consciente. Mas quando a gente fala de Jesus, você está falando de alguém que te conhece, alguém que levou sobre ele aquilo que te esmaga. Ele levou sobre ele aquilo que te esmaga, aquilo que tira o teu chão, aquilo que te acusa, aquilo que te deixa sem saída. Ele trocou de fardo com você. Eu penso que há alguma coisa assim entre a pessoa e o Pai. Não que deva haver, mas é o Pai. Entre a pessoa e o Espírito Santo, ele foi dado a nós como promessa, mas o Espírito Santo, mas Jesus, ele me levou nele. Eu não consigo falar comigo fora dele. Eu não sei se você entende isso. Quando você vai para a teoria do Freud, eu vou dizer de forma, só para você entender mesmo, né? De forma direta, o Freud, ele fala que para haver cura de trauma, tem que acontecer uma identificação íntima entre o paciente e o terapeuta. Tem que haver o que ele chama de aliança de alma, uma confiança profunda. E essa confiança tem que acontecer de ambas as partes. Porque inconscientemente o paciente vai olhar para o terapeuta e ele não vai ver o terapeuta. Vai chegar no momento da conversa em que ele não vai perceber, porque isso se dá inconsciente, e ele vai pegar tudo aquilo que ele odeia nele, inconsciente, todas as coisas que ele faz de errado, todas as desconfianças que ele tem dele, todos os medos que ele tem da vida e não dá conta de admitir, e ele vai projetar no terapeuta.
Por isso que a pessoa tem que estudar e tem que ter um aporte psicológico. Por quê? Porque o paciente, para quem ele dá a vida, odeia ele de verdade. Mas esse ódio, ele não é do terapeuta. Esse ódio é o ódio que ele tem de si. Que se nenhuma das partes existir da análise, a cura. Ai, meu Deus do céu. Passando aqui, isso funciona. Para algumas pessoas, em alguns níveis, e tem muitas coisas. Agora, Jesus Cristo! Ai, meu Deus, eu já estou nele. Eu chego para ele, Nivaldo, eu vejo aquela crise terrível, malvada, descontrolada, aquela crise que contamina a própria plantação com a ira do momento. Você sabia que a gente faz isso? A gente contamina a plantação? Moisés contaminou dele. Aquela crise, eu acho que você já sabe, preciso dizer. Você já conhece. Eu dou de cara com ela. Só que eu vejo ela mudada. Eu vejo ela, mas vejo mudada. Porque nele não teve jeito, ela teve que mudar. Amém. Ele ganhou dela. Essas coisas são muito fortes. A igreja precisa ter um encontro com Jesus. Mas não é um encontro romântico, não. É preciso identificar que ele veio. É o que os anjos disseram lá para a multidão. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Você está olhando para onde? Às vezes a gente fica olhando para o céu. E ele diz assim, esse mesmo Jesus que você viu subir. Volta lá o texto para mim, Cláudia. É Atos 1. Eu acho que vamos ver, acho que 10. Ele diz assim, o 11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes. E você não tem que olhar para ele no céu. Você tem que olhar quando ele vem. Sabe o que eu amo? Que Jesus Cristo ele é o Deus que foi, ele é o Deus que virá e ele é o Deus que vem. Você entende isso? Ele já foi. Ele virá de maneira definitiva, mas ele sempre vem. Quando você invoca, quando você se aproxima, quando você adora, ele sempre vem. E ele não vem mais como um carpinteiro, ele vem com poder. Ele vem com poder. Então a gente precisa entender que este entendimento revelado, não intelectual, que a igreja precisa ter sobre Jesus, precisa desintoxicar o seu intelecto. Para não haver contaminação com aquilo que é revelado no teu espírito e aquilo que você pensa, as suas certezas antigas, ou as suas velhas dúvidas. Paulo falou sobre isso usando uma outra imagem. Ele falou sobre mente dividida. Jesus Cristo também disse sobre isso. Mente dividida. Divisão de mente, divisão ou contaminação. Uma mente dividida é uma mente que contamina a revelação que recebe. Pastor, o que é uma mente dividida? É uma mente que o Espírito, através da palavra, lhe revela. Mas ela pensa assim, mas isso está tão fora de moda, mas isso não é mais assim. Mas isso não tem jeito, isso não tem lógica. Não é bem assim. Eu me lembro que uma vez, meu pastor, quando eu era adolescente, e eu saía para evangelizar com ele na rua, para panfletar. Aí um dia a gente estava distribuindo uns panfletos que estavam escritos assim, Jesus salva.
Aí uma pessoa falou ele assim, Jesus salva, mas isso não é para mim. Ele falou assim, por que não é? O pastor voltou e falou, por que não é? Ele disse, não, porque aí contou a vida ruim, as coisas graves que ele fez. Assim, aí ele disse assim, mas então o senhor está me dizendo que é só pedir perdão? Aí, aqui, ó o que eu disse para o senhor, é só pedir perdão. E meu pastor disse assim, quer pagar para ver? Eu oro por você agora. É só pedir perdão. Quando a gente entende Jesus na Bíblia, e eu poderia localizar ele em muitos outros textos, porque não dá tempo, mas aqui é um estudo válido, tá? Jesus no Velho Testamento é muito bacana. Jesus no nome dos santos também é muito bacana. Você vai entender um monte de coisa. Mas, de verdade, o que é que eu preciso compreender? O que eu preciso compreender? Que esse Jesus interage comigo agora. Esse Jesus, ele conversa com aquilo que eu não entendo, a minha mente ela não atinge e eu preciso desistir da minha mente e eu preciso ficar com a mente dele. Quando a gente fala assim, como assim? Você já leu na Bíblia que Elias foi arrebatado? Já leu também que ele volta antes de Jesus voltar. Uma pergunta, com que idade você acha que ele volta? Quando ele foi arrebatado, ele tinha uma idade. Será que ele volta com 2000 e poucos anos? Hã? Não. Não. Ele volta do jeitinho que ele subiu. Pastora Cris, mas isso não é natural e nem biológico e nem racional, Zé Cris. Porque quando alguém é tocado pelo poder da revelação e da unção, é desconectado com o tempo. A unção te desconecta, ela desconecta o seu intelecto, ela desenraiza o seu intelecto do tempo que você vive, e ela leva o seu intelecto para o tempo, a forma que a palavra te fala. Por isso que fica fácil você acreditar, entender e aceitar o que a Bíblia fala. Ficou claro isso? Por que Elias não está envelhecendo? Porque ele não está no tempo, ele está na eternidade. A preservação, outro mecanismo. Então, as coisas que ele te promete também estão em outra dimensão. Acontecerá por um outro viés, de uma outra forma, e trazendo um peso que não é o peso que você dá a elas. Uma coisa que eu tenho entendido sobre receber coisas de Deus, enquanto as coisas foram muito fortes para você, não, as coisas têm que ficar do tamanho que são para você, e Deus tem que ficar do tamanho que é para você, para que você não seja seduzido pelo que Ele te dá, no lugar do que Ele é. Aí quando você recebe essa primeira unção, que é a unção de conhecer, se aproximar, a unção de adorar, quando ele falou assim, aqui eu vou ter que encerrar, a pastora Débora já deu a hora lá para mim, ele disse assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Você imagina o que é isso? Não é no seu intelecto. O seu intelecto vai junto, mas não é no seu intelecto. Essa adoração, ela te desconecta do seu intelecto. Alguém aqui já teve essa experiência? Tem alguém aqui que já teve? Não vou pedir para falar não. De você adorar e não está mais aqui. Seu intelecto não manda mais, não governa mais. A pastora Leite já teve essa experiência? Adorar e desconectar da sua glória?
Já, não já? Você nunca teve? Não é a unção de Atos 8. É a unção de se aproximar dele, é a unção de crer nele, é a unção de adorar ele. Essa unção. Os ministros de louvores precisam perseguir em primeiro lugar o quê? Essa unção. Quem evangeliza tem que perseguir em primeiro lugar o quê? Essa unção. Quem trabalha na ação social precisa perceber o quê? Pastor, mas como que essa unção ela funciona na ação social? Você sente a dor de quem precisa. Ontem uma pessoa me ligou e disse: pastor, alguém precisa de uma cesta básica? Eu falei: precisa como? Tem não sei quantas crianças e falou que na geladeira só tem água e fumaça. Que horas você acha que eu mandei a cesta? No dia seguinte? Eu falei assim: não, tem que ligar lá para a ação social para ver a burocracia, para ver o código. O que vocês acham? É na hora. Se a ação social não pudesse me atender, porque já era tarde. Se tem uma coisa, a obreira Neuceli é tão preciosa. Ela faz tanta coisa nessa igreja, ela faz tanta coisa pro céu, sabia disso? Liguei para ela, já eram 8 horas, a obreira Neuceli. Nós temos cestas aí, a senhora consegue montar uma cesta? Eu consigo, em menos de 20 minutos a cesta está pronta. É essa a unção. Ele via a urgência de todos. Ele sentia, aqui não é preguiça, não é sentimentalismo, não é dó. Você consegue entender isso? Não é dó. Dó é um sentimento de escravidão. Não é dó, é realidade. Você é tocado pela realidade do outro. É agora. Só encontra essa unção quem tem coragem de buscar e esperar. Essa unção, ela vem. Se você não conhecer a Bíblia, como você receberia essa unção? O primeiro voto que eu fiz a Deus, eu tinha 12 anos de idade. E foi um voto de criança que Deus atendeu. Era impossível minha mãe conseguir um emprego, porque tinha 3 pessoas na frente dela, com currículos maravilhosos. E ela foi por ir, porque escreveram ela, não, bem, agora você vai. E ela falou assim: eu não vou. E era um emprego muito bom, ela era professora, ia trabalhar perto de casa, enfim. E eu disse para ela: mãe, eu tinha 12 anos, a senhora vai, porque eu vou fazer um propósito com Deus, que eu tinha lido Gênesis, e todo mundo fazia propósito com Deus. Eu disse assim: se Abraão fez, funcionou, Jacó fez, funcionou, eu vou fazer e vai funcionar. Jacó foi lá, derramou óleo. Eu não tenho óleo aqui para derramar, também não estou no deserto. Eu disse assim: Deus, se tu deres esse emprego para minha mãe, eu vou ler todos os salmos hoje. Que interesse Deus tem nisso? Não sei. Mas aceitou. E aí eu pensei assim: eu não vou esperar ela conseguir, Elsa. Vou pagar antes, vai que eu constranjo o céu, né? Eu vou pagar antes. Se eu pagar, eu vou pagar por minha conta. Se ele não quiser dar, eu fiquei lendo, sabendo todos os salmos. Se ele receber, põe para mim. E ela saiu para a entrevista e eu sentei com a Bíblia na mão. E fui lendo, e eu era honesta, não posso ler correndo, tem que entender. Aí eu lia vagarosamente, aí eu voltava. Aí aqueles que entendiam mesmo, Senhor, depois se sobrar tempo eu volto e revejo esse aqui, mas eu preciso pagar o E eu fiquei o dia inteirinho que Deus deu. E ela só chegou em casa no final da noite, ainda estava lendo a Bíblia. Eu disse: o que você está fazendo lendo no escuro? Estou lendo. Como é que foi lá, menina? Deixa eu te contar. A primeira não conseguiu chegar, a segunda desistiu, a terceira, na hora apareceu uma vaga melhor para ela. Eu falei: e a vaga? Ela disse: ficou para mim. Eu falei: funciona. Quem que eu vi sem saber? Quem me coloca na presença do Altíssimo? Quem traz o Altíssimo para agir junto comigo? Eu sabia disso. Como que
como que eu pude saber? Fome dele, interesse dele, fé nele, atenção nele. Isso tudo eu não sabia. Eu não sabia, eu era pequena. Naquela época não tinha internet. Naquela época a igreja não tinha a revelação que tem hoje. Hoje você está cheio de revelação. Deus manda palavras para esse altar poderosas, palavras arrebentantes. É o ano da excelência. Eu disse que se você buscar esse dom, qual que é o dom? Encontrar Jesus dentro de mim. Ok? Junto com você. Aí, esse pecado eu não venço. Você olha para ele e fala, venci. Ele perdeu ou venceu? Ele é a vitória do marginal. Jesus não é a vitória dos poderosos, dos sábios e dos sãos. Ele é a vitória do marginal, ele é a vitória do ruim, ele é a vitória do pequenino, ele é a vitória do leproso, ele é a vitória do adúltero, do pecador. Fala assim, eu tenho que te ver, eu tenho que me ver onde? Para você conseguir ver ele em quem? Essa experiência é fantástica. Eu queria que você tivesse essa semana que passou, essa semana agora não. Final da semana que passou, o Senhor me deu uma visão. Ele diz assim, Jesus se aproxima mais perto de você. Eu falei, gente. Aí contei essa visão para uma pessoa, a pessoa falou assim, meu Deus, será que você vai morrer? Eu falei, bom, eu não quero, né? Mas se for para... É bom saber que é para ficar perto dele. Eu quero morrer? Não. Mas não acho que é para a morte. Acho que ele se aproxima mesmo. Por quê? Porque ele deu graças ao Pai, que não revelou para os sábios e poderosos, mas escolheu os pequeninos da terra. Ele se alegrou que eu fui escolhida. Acho que é só por isso mesmo. Penso eu. Mas, consiga essa unção. Para você conseguir adiados 8. 1:8. Adiados 1:8 é a unção para o ministério. Aquela unção ali você passa e a pessoa recebe. Você está me entendendo ou não? Você fala de cura, a pessoa é curada. Você fala de salvação e a pessoa entende e se rende ao Senhor. Quem tem fome também consegue. Os 9 dons. O dom de ser apóstolo está dentro dela. O dom de ser pastor está dentro dela. O dom de ser evangelista. O dom de ser mestre está dentro dela. Entende? Se eu sou, você buscaria. Se esse mais perto for mais perto de fato, quem vai ficar? Quem vai ficar? E a igreja precisa trazer o reino do céu para a terra. Para finalizar, eu consigo ver a tristeza de muitos. Assim, é possível, tem gente que brinca, né? Eu posso ficar no barraquinho do céu, né? A gente fala das mansões e fala, se não tiver galardão, não vai para a mansão. Aí aquela brincadeira, né? Gosto. Se eu ficar no barraquinho, no céu tá bom, não importa que eu esteja lá. Eu não acredito nisso. Eu acho que o céu vai ter tristeza eterna para quem está lá. Por quê? Quando chegar lá, você vai ver tudo que você poderia fazer e você não fez. Tudo que você poderia ter conquistado e você não conquistou. Porque você fez como Esaú. Trocou a unção da primogenitura por um prato de lentilha. Trocou o eterno pelo passageiro. Que o Espírito Santo possa falar com mais poder aos nossos corações. Se coloque de pé. Eu queria desafiar você a se aproximar do Senhor Jesus. E que você venha pedir unção. Você quer unção? É só para quem chega perto. Ele sabe tudo de você. Então você pode ter firmeza nele. Não precisa ficar escondendo, jogando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você sente unção, nasce comunhão.
E quando a unção nasce, nasce a adoração. Em espírito e em verdade. Sentiu unção, nasce a adoração. Sentiu unção, nasce comunhão. Você precisa dessa unção. Feche os teus olhos e entre na presença dele agora e fala com ele. Fala, eu sei que o diabo está a todo vapor. Apocalipse 12. O diabo está com pressa porque pouco tempo resta. Mas o pouco tempo que resta para o diabo resta para mim também. Enquanto igreja. E fala, Senhor, Paulo fala de uma unção que tirou ele do corpo dele. Quebrou o controle do intelecto sobre ele mesmo. Ele diz assim, eu não sei se no corpo, se fora do corpo, o intelecto não deu mais conta. Ele estava tomado. Uma unção, uma palavra, um entendimento que me separa. O entendimento que diz que quando eu erro, os bocados molhados não cessam para mim. Judas não entendeu isso. Ele recebeu um bocado molhado quando Jesus disse que um dos 12 ia trair. E depois, quando ele viu que o traidor era ele disse, eu pequei, eu traí sangue inocente. E os fariseus disseram assim, isso é contigo, não tem nada a ver com isso. Ele pegou uma corda e foi se enforcar. Ele não entendeu. Mas você entende. Você não trocou ele, trocou? Você tirou ele de você? Você não quer ele de jeito nenhum? Tem alguma coisa na sua vida que você diz assim, se for assim, então não quero ele. Então, você só tem a corda. Tem alguma coisa? Se eu tiver que perdoar, então não quero ele. Se eu tiver que falar com fulano, eu não quero ele. Se eu tiver que parar de alimentar essa picuinha, eu também não quero ele. Se eu tiver que quebrar minha pirraça, eu também não quero ele. Se eu tiver que dar o braço a torcer, se eu tiver que andar a segunda milha, eu também não quero. Tem alguma coisa que eu vou chamar ele. E ele vai se aproximar. E ele vai te tocar com a unção de achar, com a unção de adorar. Você vai dizer que adorar é só conhecer que adora. Já te ocorreu isso? Fala, olha, é só conhecer que adora. Não tem como conhecer e não se render. Completamente rendido em adoração. Todo ser adora, todo ser, até que ele desça. E existe gente que foi dada a unção de recebê-lo presencialmente. É quando não precisa nem pregar e nem cantar que as curas acontecem, que os corações eles se libertam. Essa igreja precisa dessa unção. Fala, Senhor Jesus, eu quero trazer o meu coração para junto de Ti agora. Eu queria encerrar essa reunião, mas eu queria que você registrasse isso no coração dele. Fala, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor tire de mim toda a moleza, porque a unção não é para a gente mole não, tá? Eu vou logo te falar que se você começa a orar e dorme, você não vai receber não, porque a unção é para quem ora esperando ele vir, não é porque está sentindo não. Você fala, eu sei que o Senhor já veio, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu quero que o Senhor se mova em mim. Então eu vou ler a palavra, vou adorar e eu vou orar, esperando o Senhor vir e me tocar e falar comigo. A unção não é para gente molenga, que não aguenta nada.
que não anda a pé, gente que não passa da hora de comer, gente que não se contraria, não é. Gente que prioriza tudo, não é. Gente que se apavora, gente que se desespera, gente que não busca renovo de alma, gente que não firma fé no Senhor Jesus. Chama por Ele. Chama por Ele. Diga: Senhor Jesus, eu quero ser tocado e eu quero sentir a Tua presença. Eu quero que flua aqui de dentro do meu ser uma adoração, mas que venha do meu espírito, que não venha do meu intelecto. Meu intelecto já entendeu, mas eu quero que venha do meu espírito, de forma que o meu intelecto venha a ser desintoxicado, de forma que toda a resistência ao Senhor, à Tua igreja, à Tua obra, ao Teu chamado para mim, toda dúvida que eu permiti que entrasse, através de decepções, de cansaços, chama por Ele, chama com força. Eu sei que Tu estás aqui. Pois nem entende quando você quer chorar. Sabe de tudo mesmo antes de falar. Ele te conhece, então adora só. Conhece o meu sofrer. Adore Ele sem medo de você. Sabe ver Só adore Ele. exatamente onde eu estou. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Eu sei que Tu me conhece. Sem palavras Ele vai te responder. Louvado seja o meu Deus, pois Ele entende a nossa secreta. Só Ele. Sabe de tudo mesmo antes de Você adora, você é discípulo. Ele conhece o meu sofrer, a tua Os medos mais profundos, sabe perfeitamente as dúvidas mais ferozes. onde ela está. É verdade, meu Pai. Por isso eu sei, Tu és fiel. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei, aleluia. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Ministério de Música vai cantar essa música do início. Mas você só vai falar com Ele. Você e Ele. E se trata dele. Você fica triste, desespero insiste te abater. Mas é a presença dele. Antes de invadir o seu peito, você não tem mais o que Mas a presença está. quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar. Apenas dobra os seus joelhos e não tem palavras, comece a
canta lá da gachá. Vai me faz líder com a mais. Vai canto isso. Tu és fiel, Senhor. Arcano, mira. Faça resplandecer o seu rosto sobre você. E tenha misericórdia de você. Sobre você, levante o seu rosto. Te dê a paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. O Senhor te abençoe.